Eu sou a professora Alessandra Ramos. Iniciamos a aula de matemática de número 62, grandezas compostas, nono ano. Você vai precisar de caneta, lápis, borracha, caderno ou folha para realizar suas anotações e a calculadora. Vai um tempinho aí para você separar esse material. O que vimos na aula anterior? Identificamos grandezas compostas determinadas pela razão ou pelo produto de duas outras. Compreendemos, utilizamos e calculamos grandezas compostas nos diferentes sistemas de medidas. Utilizamos relações entre as grandezas na resolução e na elaboração de problemas, em diferentes contextos, compreendendo a realidade estudada. Anotem aí, a data de hoje, aula 62, grandezas compostas. Vai um tempinho aí para vocês. Objetivos da aula de hoje: reconhecer grandezas compostas determinadas pela razão ou pelo produto de duas outras. Compreender, utilizar e calcular as grandezas compostas nos diferentes sistemas de medidas. Utilizar as relações entre as grandezas na resolução e elaboração de problemas em diferentes contextos. Trago para vocês nesse momento a proposta 1. É uma questão do Enem. Um sistema de radar é programado para registrar automaticamente a velocidade de todos os veículos trafegando por uma avenida, onde passam em média 300 veículos por hora, sendo 55 km por hora a máxima velocidade permitida. Um levantamento estatístico dos registros de radar permitiu a elaboração da distribuição percentual de veículos de acordo com a sua velocidade aproximada. Então foi apresentado esse gráfico. Nesse gráfico que nós temos na minha abscissa, velocidade em relação a quilômetros por hora, e na minha ordenada, no eixo vertical, eu tenho veículos em porcentagem. Questão: a velocidade média dos veículos que trafegam nessa avenida é D. E eu tenho 5 possibilidades. Então, antes de ir para uma das 5 opções, vamos explorar esse gráfico. O que nós temos? 5%, 20 km por hora. 15% dos veículos, 30 km por hora. 30% dos veículos, 40 km por hora. 40% dos veículos, 50 km por hora. 6% dos veículos, 60 km por hora. 3% dos veículos, 70 km por hora. E 1% dos veículos, 80 km por hora. A quantidade de veículos, que nesse caso é porcentagem, não é constante. Então, não basta calcular o quociente entre a soma das velocidades pela quantidade de veículos para obter a velocidade média. Então, nesse caso, se trata do quê? Do quociente. Mas o que significa a palavra quociente? Quociente se refere à divisão. Então, quando vocês ouvirem termos como quociente, razão, se refere a uma divisão. Mas uma divisão de quê? Você vai somar os produtos resultantes em relação a cada item.
velocidade vezes quantidade. Essa quantidade em porcentagem que a gente verificou ali, que no gráfico é porcentagem de veículos. Aí, você vai pegar esse produto resultante e dividir pela quantidade total de veículos em porcentagem. Como assim, professora? Eu não entendi. Então, vamos verificar aqui. Então, nós temos o quê? 5% dos veículos trafegaram a 20 km por hora. Então, você vai fazer o produto da quantidade de veículos em porcentagem pela sua velocidade. Mais a porcentagem de veículos, que 15, que multiplica 30 km por hora. Mais 30 vezes 40. Mais. E assim por diante. Então, olha a frase que eu vou retomar a frase lá. Velocidade vezes quantidade. Então, você vai fazer o produto de cada item. Depois que você fez o produto resultante de cada item, você vai fazer o quê? Uma soma. Depois dessa soma, o resultado dessa soma, você vai dividir pela quantidade de veículos. Então, aqui, como que eu sei a quantidade de veículos? 5 mais 15, 20, 20 mais 30, 50 e assim até o final. Aí, o que eu faço com essa soma da quantidade de veículos? Ela vai ser o teu denominador, ela vai ser o teu divisor. Se trata do quê? Do quociente da soma entre os produtos resultantes de cada item, velocidade vezes quantidade, dividida pela quantidade de veículos. Então, eu vou dar um tempinho para vocês. Vocês têm 5 opções da média de velocidade. Sigam as minhas instruções que vocês vão conseguir. Até daqui a pouquinho. E aí, conseguiram? Aqui que vocês precisariam um pouco da calculadora para agilizar os cálculos, né? Então, eu coloquei a parte de todos aqueles dados do gráfico e eu organizei algebricamente. Então, vejam, eu tinha lá velocidade 20 km por hora e eu tinha 5% dos veículos. E eu fiz com cada um deles, tá? O produto resultante somado. E depois o dividido, né? A razão, né? O quociente, quociente é o resultado dessa razão. Do número de veículos, da porcentagem, né? Mas, peraí, e se eu fizer toda essa anotação, não demora muito?
Vocês devem ter pensado assim, poxa, eu nem terminei, a professora já retornou. Então tá, vamos agilizar o seguinte, vamos fazer a mesma coisa já lá no gráfico, para você ganhar tempo. Então o que nós temos que fazer? Nós não temos que fazer o produto da porcentagem dos veículos, cada porcentagem dos veículos pela velocidade? Então já faço aqui, ó, 5 vezes 20, 100. 15 vezes 30, 450. 30 vezes 40, 1.200. Poxa, mas você está fazendo tão rápido assim? Pensa o seguinte, 3 vezes 15, 3 grupos de 15, 45, um algarismo zero. 5 grupos de 2, 10, um algarismo zero. 4 vezes 3, olha, eu estou trabalhando os algarismos. 4 vezes 3, 12. Um algarismo zero aqui, um algarismo zero aqui. Tá? 5 vezes 4, 20. Quantos algarismos zeros? 2. O algarismo 6 que multiplica 6, 36. Um algarismo zero à direita. 3 vezes 7, 21. Um algarismo zero à direita. 1 vezes 8, 8 e um algarismo à direita. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o meu numerador. Eu tinha que somar os produtos resultantes, não é? Então, eu já vou agrupar de forma que seja mais conveniente comigo, para mim. Então, eu tenho lá 100 mais 450, né? Mais 360. São valores muito próximos. Eu vou organizar 1.200 mais 2.000. Eu vou tentar agrupar o mais confortável naquele momento para mim. E agrupei 210 com 80. Agrupando 100 com 450 dá 550. Mais 360, 500 mais 300, 800. 50 mais 60, 110. Mais esse 800 deu 910. Obtivemos 910. 2.000 com 1.200, 3.200. 210 com 80, 290. Então, eu já fui agilizando as minhas anotações e não precisei utilizar a calculadora. Agrupei de uma forma que facilitou esse registro, né? Organizando essa soma do meu numerador, eu obtenho 4.400. Aí a gente precisa da porcentagem total de veículos. Então, eu já vou agrupar da mesma forma, no próprio gráfico. 5 com 15, 20, 30 com 40, 70, 6, 3 e 1, eu tenho 10. Eu agrupei quantos? 100 veículos. Então, eu vou pegar aquele valor anterior que nós obtivemos aqui e dividir pelo total de porcentagem de veículos. E aí, ó, foi bem mais simples. 4.400 dividido por 100, eu tenho a minha velocidade média. Observe o seguinte, eu posso simplificar numerador e denominador ou fazer a divisão direta. Quantas vezes 100 cabe em 4.400? 44. E minha unidade medida, quilômetros por hora. Tá? Mas por que quilômetros por hora? Vejam que o que a gente resultou lá em cima no numerador? No numerador, a gente tinha velocidade, tá? Que era quilômetros por hora, multiplicado por veículos. Mas a gente dividiu por veículos. Mas o que você está fazendo aqui? Eu estou verificando a unidade medida. Então, unidade medida, velocidade, quilômetros por hora. Veículos, veículos. Unidades de veículos, unidades de veículos. Quando eu faço essa razão entre um e outro, olha o que acontece. Veículos dividido por veículos, eu tenho unidade 1. E me sobra o quê? Velocidade. Então, por isso que aqui a unidade medida é quilômetros por hora. Então, a velocidade média dos veículos que trafegam nessa avenida é de 44 quilômetros por hora. Também uma proposta do Enem, proposta 2, né? Cerca de 20 milhões de brasileiros vivem na região coberta pela Caatinga, em quase 800 mil quilômetros quadrados de área. Quando não chove, o homem do sertão e sua família precisam caminhar quilômetros em busca de água dos açudes. A irregularidade climática é um dos fatores que mais interferem na vida do sertanejo. Segundo esse levantamento, a densidade demográfica da região coberta pela Caatinga em habitantes por quilômetros quadrados é D. E você tem 5 opções. Observe que são os mesmos algarismos, 2 e 5, só que eles
aparecem em ordem posicionais diferentes dentro do nosso sistema de numeração decimal. Então aqui, 25 está na posição em relação à dezena, então eu tenho 250 unidades. 25 nas unidades. Aqui o 5 já está nos décimos, então eu tenho 2 inteiros e 5 décimos. Aqui o 5 está na posição dos centésimos, então eu tenho 25 centésimos. E aqui o algarismo 5 na posição dos milésimos, então 25 milésimos. Vamos observar a dica que já foi dada no enunciado. Olha lá, vou marcar. A densidade demográfica em habitantes por quilômetro quadrado. Então já estava no enunciado indicando. Poxa, mas eu não lembrava o que era densidade. Leiam com atenção todas as informações que são dadas a vocês. Então, cerca de 20 milhões de brasileiros vivem na região coberta pela Caatinga, em quase 800 mil quilômetros quadrados de área. Então, essas informações foram dadas lá e já foi dada a informação como que eu calculo densidade demográfica, número de habitantes por quilômetros quadrados. Então, com as informações aqui, vai um tempinho aí para vocês. Encontrem a densidade demográfica da região coberta pela Caatinga. A partir dessas informações eu espero que vocês tenham conseguido obter o valor da densidade demográfica. Então lá, retomando o que é uma densidade demográfica de acordo com a definição. É obtido pela razão. Lembra inicialmente que eu falei nessa aula que razão sempre se refere à divisão? Falou também o termo quociente. Quociente é o resultado de uma divisão. Então lá, obtido pela razão entre o número de habitantes da população e a medida da área da região. Então vamos calcular essa razão, o número de habitantes por quilômetro quadrado. Então nós temos 20 milhões dividido por 800 mil. Eu vou usar potência para facilitar os cálculos e não utilizar a calculadora, até porque uma prova do Enem, que futuramente vocês espero participarem, não vai poder utilizar essa calculadora, né? Então vamos treinando. Então lá, eu vou escolher 28. Por que 28? Porque é mais fácil dividir 20 por 8 do que 20 milhões por 800 mil. Então, se eu escolho 20 inteiros, eu vou mudar essa posição 6 posições. Então, eu vou escrever 20 multiplicado por 10 elevado a 6. Eu estou utilizando a potência para escrever essa minha quantidade de uma forma mais simples, mais objetiva. Então, eu escolhi 8 inteiros. Quantas posições? 5. Ah, mas isso é quantidade de zeros. Não, verifica aqui, ó. Posições. Essa quantidade zero foi coincidente. 5.
Mas olha de cima, se eram 6 zeros. Não, eram 7 zeros. Então não vai pela quantidade de zeros, vai pela quantidade de posições. Ah, mas como eu vejo isso? Você pega aqui, 20. 20. Sobrou quantas posições? Você pega 8. Sobrou quantas posições? 5 posições. E aí, vamos dividir 20 por 8? Só que eu vou trazer uma proposta diferente para vocês. A divisão não é quantos grupos cabem? Então eu vou fazer o seguinte, eu não tenho que fazer a pergunta quantos grupos cabem de 8? Então se fosse 2 grupos de 8, eu teria quanto? 16. Poxa, mas você quer chegar próximo o quê? E 20, ou igual a 20. Então tá faltando. Mas se eu pôr um grupo, mais um grupo de 8, ultrapassa o 20, né? Vai para 24. Então eu não vou colocar um inteiro de 8, eu vou colocar meio grupo de 8. E quanto que corresponde meio grupo de 8? 4. Então, observem que se eu colocar 2 grupos de 8, eu tenho 16, meio grupo de 8, eu tenho 4. Que eu obtenho quanto? 20. Que é o que eu quero. Então, quantas vezes o 8 cabe no 20? Ai, mas eu não entendi aqui. Então, vamos lá. Quantas vezes cabe? Você usou quantos? 2 grupos inteiros e meio grupo. Então, como que eu posso registrar isso? 2 grupos e meio. Eu posso registrar forma mista com a fração mista ou posso representar com o número decimal. 2 inteiros, vírgula 5. É 2,5, tá? Aí você vai operar a potência de base 10. Divisão. Como que eu faço a divisão de potência? Repete a base, que nesse caso a base é 10, e subtrai os expoentes. 6 menos 5 igual a 1. Então, agora... Ah, mas por que você colocou esse 25? Vamos ver ali. Está dizendo que eu vou mudar uma posição. Eu vou tirar dessa notação, tá? Tirando dessa forma de notação, eu passo de 2 inteiros para 25 inteiros. Eu mudo uma posição da vírgula à sua direita. Então, eu tenho 25 habitantes por quilômetro quadrado. Segunda opção. Proposta 3, também do Enem. Embora o índice de massa corpórea, o IMC, seja amplamente utilizado, existem ainda inúmeras restrições teóricas ao seu uso e as faixas de normalidade preconizadas. O recíproco do índice ponderal, RIP, de acordo com o modelo alométrico, possui uma melhor fundamentação matemática, já que a massa é uma variável de dimensões lineares. As fórmulas que determinam esses índices são: o índice da massa corpórea é a sua massa dividida pela sua altura ao quadrado. Ou eu posso dizer, é a razão da massa pela altura ao quadrado. Lembra a palavra termo razão. E o RIP seria o quê? Seria a razão da medida da sua altura pela raiz cúbica da sua massa. Mas perceba a unidade de medida. Nesse caso, o IMC é por metros, quando você trata da altura. E já o RIP é a altura em centímetros. Na massa, a unidade de medida é a mesma, quilogramas e quilogramas. Sabendo disso, apresentadas essas formas que determinam esses índices, a questão é a seguinte: se uma menina com 64 kg de massa apresenta o índice de massa corpórea igual a 25 kg metro quadrado, então ela possui um RIP igual a... Vamos verificar. Eu tenho o índice de massa corpórea. O que é o índice? É a sua massa dividida pela sua altura ao quadrado. E o RIP? É a altura dividida pela raiz cúbica da sua massa. Com os índices na tela, com a questão levantada que ela tem 64 quilos e o índice de massa corpórea igual a 25, a proposta é a seguinte: encontre qual é o RIP dela. Vai um tempinho.
a partir desses dados, a gente vai iniciar com o índice massa corpórea, porque nos foi fornecido a massa dela e o IMC. Então, substituindo, nós temos uma proporção, razão igual a razão. Quando a gente tem uma proporção, a gente também não pode resolver da seguinte forma, multiplicando as extremidades? Então tá, vou multiplicar as extremidades, correto? Se eu multiplico as extremidades, eu não tenho um produto? Tá, e do produto eu não posso mudar os fatores? Então olha o que eu fiz, eu mudei os fatores. Eu trouxe 25 para outra posição, que é no denominador, e o h ao quadrado lá no primeiro membro. Então, essa relação é a mesma, tá? Daqui, eu vou, como é uma equação de segundo grau incompleta, eu vou isolar a incógnita. Mas antes de eu isolar a incógnita, eu já vou calcular aqui 64 dividido por 25, que dá 2,56. Isolando a potência, operação inversa da potência, raiz. Hoje, na anotação, eu fiz questão de trazer aqui, ó, raiz de índice 2. Ele é obrigatório aparecer? Não, porque é a raiz quadrada, tá? Então, quando não aparece o índice, é uma raiz quadrada. Mas eu percebi, com o passar do tempo, que alguns alunos acabam confundindo e achando que esse 2 aqui é em relação a uma multiplicação, que passa dividindo. Então, esse 2 é potência. Então, esse 2, ele vai passar em forma de radical, tá? E qual é o índice do radical? 2. Então, você vai ter uma raiz quadrada de 2,56. Poxa, apareceu o decimal. Vamos fazer o seguinte. Esquece essa vírgula por um tempo. Pensa em uma outra ordem posicional. Pensa em 250, você está pensando em ordem posicionais. Pensa em 256 inteiros. Raiz de 256 inteiros nós já fizemos em outras aulas, que dá 16. Aí só falta o quê? Colocar a vírgula novamente. Ah, poxa, mas lá tinha duas posições. Mas é porque você fez a raiz quadrada. De duas posições, você vai ter uma posição. Então, você obtém a altura de 1,6 metros. O que significa 1,6 metros? Que ela tem 1,60 metro. Ó, um inteiro. Tá, mas ele queria saber o quê? O RIP dela, correto? Então, vamos substituir esses valores. Agora, eu já sei a altura dela. Mas não era 1,6? Por que você colocou 160? Olha o que eu acabei de falar. 1,6 era, que significava 1,60 m. Eu vou transformar esse 1,60 m só em centímetros. Cada 1 metro é 100 centímetros. Então, eu tenho um inteiro, que é 100 centímetros, mais 60 centímetros. Então, eu tenho 160 centímetros. Dividido pela raiz cúbica de 64, que é a massa que foi dada no início do enunciado. Então tá, mas como é que eu vou tirar a raiz cúbica? Você vai fazer o mesmo processo de fatoração, que é a raiz quadrada, que muitas vezes você faz, só que faz mentalmente. Então, quando é uma raiz cúbica, você vai precisar um pouquinho mais de trabalho. Você vai fatorar 64 em 3 termos. Quando eu fatoro, eu obtenho 3 termos de 4. Então, 4 elevado a 3 é a mesma coisa que 64. Chegou nesse ponto, existem algumas formas de resolver, tá? Uma delas, uma dessas, que pode ser, eu escolhi a de escrever a forma de raiz em forma de potência de expoente fracionário. Então, aqui, meu índice aqui, o meu expoente aqui dentro, vira meu numerador. Meu índice vira meu denominador, tá? Então, eu tenho uma potência de 4 elevado a 3 terços. Mas o que significa 3 terços? A mesma coisa que 1. Ó, 3 dividido por 3 é 1. Então, é a mesma coisa que 4 elevado a 1, que é 4. Tá, e a outra forma? Você poderia fazer direto. Porque toda vez que você tem o expoente dentro do meu radicando, fazendo par do meu radicando, igual ao meu índice, eu posso simplificar. Simplificando vai dar 1. Então, sobra quem? Resta quem aqui? 4. Então, eu tenho 160 dividido por 4, que dá 40. Por quê? Porque o 4 cabe 40 vezes no 160. Tá, e a unidade medida? Vamos seguir aqui, ó. Não era centímetros? Não era raiz cúbica de quilogramas? Eu coloquei a unidade medida ali.
Tá, mas aí vamos trazer essa unidade medida aqui. Beleza, entendi. A resposta é essa. Mas a unidade medida não está diferente? Então, professora, eu até concordo. Realmente, aqui eu tenho a opção 40. Mas não tem nada de errado aqui com a unidade medida? Aqui, ó, raiz cúbica de quilogramas. E aqui, quilogramas elevado a 1/3. Vamos usar o mesmo processo que eu usei para tirar a raiz cúbica de 64. Vou escrever isso aqui na forma de uma potência de expoente fracionário. Então, nós temos o quê? Quem é meu expoente aqui? Eu tenho um fator quilograma. Então, meu expoente é 1. Então, eu vou usar minha base, que é quilogramas. Meu expoente é meu numerador, 1. E meu índice é meu denominador, 3. Então, olha lá. Eu tenho exatamente numerador centímetros e o meu denominador quilogramas elevado a 1/3. Proposta 4. Também do Enem. Se eu olhar na eternidade, eu quisera ter tantos anos-luz. Quantos fosse processar para cruzar o túnel do tempo no seu olhar? Gilberto Gil, 1984. Gilberto Gil, na letra da música, a palavra anos-luz, o sentido prático, em geral, não é obrigatoriamente o mesmo que na ciência. Na física, um ano-luz é uma medida que relaciona a velocidade da luz e o tempo de um ano, e que, portanto, se refere a. Então, esse termo, ano-luz, ele quer saber o seguinte: na física, se referiria a tempo, aceleração, distância, velocidade e luminosidade. Eu trago para vocês a relação que nós vimos na aula anterior da velocidade média, que é uma razão entre o seu deslocamento dividido pela variação do tempo daquele deslocamento. Então, a partir daqui, dessa relação, eu vou dar um tempinho para vocês. Me digam a que se refere um ano-luz. Vai um tempinho para vocês. A partir dessa relação, eu tenho outras duas relações. Como assim outras duas relações? Eu vou trazer uma delas, que é a que a gente vai utilizar aqui. A variação do tempo. Ele não está dividindo aqui, então eu vou passar para o primeiro método multiplicando. Ao fazer isso, eu posso dizer que o deslocamento é igual à velocidade média, o produto da velocidade média pelo tempo. Olha o que nós temos aqui. Os anos-luz não relacionam velocidade da luz e o tempo? Então, essa relação nos dá o quê? Distância. Ah, mas você usou o termo deslocamento. Deslocamento é a distância de um ponto a outro. Então, esse é o termo. Proposta 5. Uma estudante que ingressou na universidade e pela primeira vez está morando longe de sua família, recebe sua primeira conta de luz.
O que a gente pode observar nessa conta? Existem alguns valores relacionados a banco, agência, município, a emissão, a código, a leitura que foi feito e alguns itens que nesse momento assim nos chamam mais atenção. Para um consumo de 260 kWh, tá? O valor total da conta, 260. Temos a questão da incidência do índice do ICMS que incide sobre o total gasto, que é igual a R$ 52,00. Então, juntando o índice da alíquota do ICMS de 52 com 208, eu tenho o valor de R$ 260 para um consumo de 260 kWh. E se essa estudante comprar um secador de cabelo que consome 1000 watts de potência? E considerando que ela e suas duas amigas utilizem esse aparelho por 15 minutos cada uma durante 20 dias no mês. O acréscimo reais na sua conta mensal será dessas informações, o que nós temos? 15 minutos de consumo. São 3 indivíduos. Como 3? É ela e suas duas amigas. São 3 indivíduos. Então, vai utilizar quantos minutos por dia? Corresponde a 45 minutos por dia. Desses 45 minutos, eu vou utilizar 20 dias no mês. 900 minutos. De 900 minutos, nós queremos saber em horas. Mas 1 hora corresponde a quantos minutos? 60 minutos. Então, para saber esse tempo em hora, eu vou dividir 900 por 60, que eu obtenho 15 horas. 1000 watts por 15 horas. Esses 15 horas é o teu uso no mês desse secador, tá? Você consumiu 15 horas de energia com uma potência de 1000 watts. Então, você vai ter quanto? 15.000 watts-hora. Poxa, 15.000 watts-hora. Mas lá no enunciado não está falando quilowatts-hora? A energia não é medida por quilowatts-hora? O que significa aquele quilowatt? Significa 1000 watts. Então, vamos fazer uma referência. Grama. Aí a gente não fala quilograma? O que significa aquele K na frente da grama? 1000 gramas. Litro. 1 litro. E quando você fala quilolitro? O K na frente do L significa 1000 litros. Metro. E você fala quilômetro. Aquele K na frente do M, o que significa? 1000 metros. Então, quando eu falo quilowatt, é 1000. Quantos grupos de 1000 eu tenho aqui? Eu tenho 15 grupos de 1000. Então, eu represento esse 15.000 watts por 15 kWh. Daqui, sabendo o consumo desse secador no mês 15 kWh, então eu tenho que saber quanto que está sendo cobrado por essa companhia elétrica em questão pelo quilowatts-hora. Então eu tenho 2 dados aqui que me interessam para saber, para chegar a esse valor do quanto que é cobrado. Eu tenho R$ 208, que é o que foi cobrado sobre o gasto dela, com consumo de 260. Então, o que eu vou fazer? Uma relação de proporção. 260 foi cobrado o valor total de 208. Então, eu quero saber o valor para 1 kWh. Nós temos uma proporção. Vamos multiplicar as extremidades. O que a gente obtém? 260x igual a 208. Isolando a incógnita. 208 dividido por 260. Então, nós temos que o quilowatt-hora é cobrado 0,8. Mas o que é 0,8? Nós temos a questão monetária. Então, ele custa quanto? 80 centavos. O quilowatt-hora está custando 80 centavos. Mas o consumo aumentou quanto naquele mês? Aumentaria, né? É uma possibilidade que foi dada. 15 kWh. Então, daqui, nós temos o quê? Que ela consumiu no mês anterior 260. Aumentou 15, vai para 275. 275 kW vezes 80 centavos, eu vou ter um valor total de R$ 220 reais, no valor do que ela consumiu. Porém, nós temos que o total cobrado não é esse.
né? Não foi 208. Teve 25% sobre o ICMS incidido nesse valor. Então, nesse valor que nós acabamos de encontrar, nós vamos ter que calcular 25% do ICMS. Então, nós chegamos ao valor de 220, que é o valor que que foi consumido. O valor referente ao que foi consumido. Então, 220 vezes 25. Eu tenho 5.500. Poxa, mas 5.500 reais. Calma. Vejam que eu não usei o símbolo porcentagem. Eu não usei a fração centesimal. Se eu não usei a fração centesimal, que é 25 centésimos, 0,25, e usei 25 inteiros, eu tenho que lembrar disso no resultado. Então, se a porcentagem é uma fração centesimal, 2 posições. Então, na verdade, corresponde a R$55. R$55 é só o ICMS. Então, 220 acrescentado de R$55, eu tenho um valor total na conta de 275. Mas eu queria saber quanto que ia aumentar a conta dela. Então, eu faço a diferença do valor total de agora com o total anteriormente. Então, a gente conclui que o aumento da conta é no valor de R$15. Então, é a opção A. O que vimos hoje? Identificamos grandezas compostas determinadas pela razão ou pelo produto de duas outras. Compreendemos, utilizamos e calculamos grandezas compostas nos diferentes sistemas de medidas. Utilizamos relações entre as grandezas na resolução e na elaboração de problemas em diferentes contextos, compreendendo a realidade estudada. Até a próxima.